Olá, pessoal. Meu nome é Mário Frigeri, sou poeta e escritor e estou convidando vocês para os meus momentos de poesia no YouTube e Facebook. Serão mais de 700 poemas e mensagens, meus e de outros poetas, interpretados com muito carinho para iluminar o seu coração. Venham comigo. A política de Deus, sua voz. Pietro Baldi foi um filósofo e pensador italiano espiritualista que abraçou o espiritismo. Viveu 85 anos divididos em duas partes. Uma ele viveu na Itália e outra no Brasil, onde faleceu em 1972. Seu mentor espiritual foi denominado por ele de sua voz. Da união mental e espiritual de Ubaldi com sua voz, nasceram 24 livros, 2 deles, Grandes Mensagens e A Grande Síntese, estão, a nosso ver, entre os mais importantes já aparecidos neste mundo. Da obra A Grande Síntese, que jamais nos cansaremos de exaltar, fizemos a condensação que apresentamos neste vídeo sobre a política de Deus e os mecanismos eletivos do futuro, perante os quais a política que existe hoje no mundo não passa de mero e grotesco arremedo. É um contraste que nos traz muita luz e esperança e que um dia haverá de constituir-se na força que irá gerir a administração da coisa pública em nosso planeta, colocando ordem em nossa casa planetária. Dito isto, vamos à mensagem. Quem está falando é sua voz. 1. Por enquanto, não sois sociedade, sois apenas um agrei, um rebanho. Sois um desencadeamento de forças psíquicas primordiais explodindo confusamente. Mas a explosão é guiada pelo alto e tem que se canalizar na direção do progresso. A lei de Deus não vos pede que a compreendais, mas impõe que lhe obedeçais. Se a luta foi outrora física, hoje é econômica e nervosa, e amanhã será psíquica e ideal, muito mais digna de ser travada. É a luta que hoje eu empreendo com antecipação para elevar o homem até a lei social do Evangelho. Não creiais que a vossa luta possa ser suprimida de uma hora para outra. Que outra coisa contribuiria mais para os fins da seleção e evitaria o abastardamento do homem? Pois a luta se transforma e transforma a sociedade. E vós mesmos estáis vendo como eu, ainda que em campo tão diverso e acima de toda a agressividade humana, eu mesmo luto e quão intensamente luto. 2. A resposta para os problemas do mundo é o Evangelho. Ao Evangelho, porém, não se pode chegar senão por sucessivas aproximações. Ele se conservará inacessível
pela sua altura, se apresentado de chofre ao homem atual, que aliás não o compreende nem o segue. Mas lançai o olhar para mais longe, mergulhai vosso olhar na essência da vida, penetrai mais fundo no âmago da ciência, avançai, e o Evangelho surgirá por si mesmo. O vosso mundo é o mundo visto da terra. O Evangelho é o mundo visto do céu. Deus governa o mundo através de seus prepostos. O destino confia determinada função, ora a uma célula social, ora a outra, e retira essa função tão depressa quanto esteja ela exaurida. Na tempestade das revoluções, como no trabalho dentro da ordem, o homem é sempre uma força. É substancialmente um espírito nu que desempenha a sua missão. Muda-se, assim, inteiramente o conceito de governantes e governados. 3. É a história que, para atingir os seus fins, utiliza os homens e os põe em evidência, e não os homens que conquistam essa evidência para si e se impõem à história. A ideia de conquista e vantagem pode constituir-se um mecanismo necessário para pôr em movimento as mentalidades inferiores. A massa contém sempre uma reserva de grandes homens para todas as suas necessidades, e ora chama um, ora outro, conforme a sua especialidade, para dar o rendimento completo de sua personalidade. Tão depressa a necessidade surge, a coletividade põe em ação os valores de suas reservas. O conceito medieval de poder hereditário está hoje ultrapassado e substituído pelo conceito de poder conquistado por evolução biológica. A direção suprema estará aberta a qualquer um que saiba vencer a prova de fogo, que é a garantia única do seu valor intrínseco. Que os homens de gênio saibam superar essa prova para chegar lá e saibam vencê-la todos os dias para se manterem ali. 4. Educar é a primeira tarefa substancial do Estado. Formar o homem integral é o resultado eterno de todo o seu trabalho. O restante se transforma naturalmente em face desse fim supremo. Pela altura e intensidade com as quais haja sabido educar, se mede o valor de um governo. A pedra de toque de uma religião, de uma filosofia ou de um sistema político está na quantidade de luz que tenham sabido infundir na alma humana. Está na proporção em que tenham conseguido tornar o homem melhor. 5. O novo Estado deve possuir o monopólio da força. Ainda que a força seja uma necessidade de vossa vida involuída, já constituirá um progresso tirar esse monopólio das mãos do indivíduo, porque assim, graças à falta de uso, ele irá perdendo os instintos antissociais. Tal estado não poderá ser agnóstico. Deverá ter uma concepção ampla da vida e fazê-la compreendida, a fim de que o indivíduo a adote. E o Estado já deve ter resolvido os mais graves problemas do conhecimento. Deve saber compreender o homem, os seus instintos, o seu destino. Deve penetrar o mistério da sua personalidade
para poder colocá-lo em seu posto e dele obter o máximo rendimento. No começo, o Estado se limitará a um simples enquadramento das massas, mas no futuro ele deverá penetrar nos mais profundos redutos das almas. Nesse estado são necessários Deus e o conhecimento da sua ordem divina. A ciência deverá demonstrá-la, a fim de que nessa ordem o Estado encontre as suas bases racionais. Concepção imensa de uma fé social e científica, pela qual voltarão à paz todas as religiões. Esse o estado da nova civilização do terceiro milênio. 6. Um dos grandes erros do século atual foi o de pôr em evidência o lado involuído da sociedade humana. Foi a incompreensão entre capital e trabalho. Foi a luta de classes. Tudo isto exprimia, no campo econômico, a visão universal e materialista então operante. O Estado não só não deve ser expressão dessa luta, como deve dominar todas as atividades econômicas. Ser o organismo ético que absorva todas essas atividades, dando-lhes um fundo moral e social a fim de elevá-las à função. 7. Nesse contexto, as forças da vida invocam o gênio que interprete e crie, e os equilíbrios da lei o trazem à luz e o valorizam em plena eficiência. As forças do mundo imponderável convergem para sustentá-lo, a fim de que ele plasme as massas e as eleve. Então, esse homem que no tempo vem operando a sua maturação biológica pelo seu íntimo labor, é conduzido por atração a uma linha de maior especialização, a fim de que dê todo o seu rendimento na obra coletiva que lhe é confiada pela vida e que fica sendo sua. A vida do chefe é missão suprema. Esses fenômenos não constituem mistério para nós, que sempre nos movimentamos no mundo imponderável, que é o mundo das causas, sempre aderentes à substância e harmonizados com ela. A novíssima concepção é que o chefe, em momentos excepcionais, é escolhido por seleção biológica. No momento decisivo, a lei intervém diretamente, superando as convenções sociais. Uma lei mais verdadeira do que as convenções sociais se manifesta. Os povos procuram por instinto a célula que preenche a função coletiva do comando. Reconhecem-na, sentem-na, respeitam-lhe a função, não por coação ou convenção, mas espontaneamente por uma lei que está no seu instinto. Um povo repousará contente quando houver encontrado o seu chefe, o chefe que sinta e exprima a sua alma, coordene as suas atividades e cumpra a função biológica de defender e unificar material e espiritualmente todo o organismo. E repousará contente com seu instinto satisfeito, como repousa o instinto da mãe que está junto do seu filho, porque sabe e sente que o futuro da vida está assegurado. 8. O chefe, que é o mais alto expoente da raça, é escolhido não pelo voto, mas surge do embate das forças sociais. É filho não dos cálculos das urnas, mas das tempestades em que na existência se debatem os povos.
é escolhido não por consenso dos homens, mas por consenso das leis ocultas da vida. Ele se impõe superando o passado, como o furacão no turbilhão da revolução. Qual será a onda que, nascida do mistério, o impele para o alto? Nem ele mesmo o sabe, mas todos se inclinam perante ele, porque uma lei mais profunda que as leis humanas o ordena. E o chefe lá está, por direito divino. É o direito que lhe confere o seu destino, a sua raça, a sua capacidade, valorizada pelo sangue na luta, que não tolera os incompetentes. Descido dos céus, ele é um exilado na terra, ou em pena, ou em missão, e sonha com sua pátria longínqua. Ele não segue as trilhas batidas, sabe estabelecer relações entre fatos e ideais que os outros não veem. É um supersensitivo que alcança a verdade imediatamente por intuição. Nada tem a aprender, pois recorda e revela. 9. Sua missão principal é educar. Por isso o chefe deverá ser um senhor espiritual, que do alto de sua fase superior desça e dê, não um medíocre que suba e peça. Confio nessa legalidade mais profunda do que a humana. No meu conceito, a base do direito está na capacidade. O chefe manda com o mesmo direito pelo qual a águia voa. A todo instante, ele é experimentado por todas as resistências que garantem a capacidade e a função. As forças biológicas que conferem o poder são as mesmas que o retiram, tão logo cesse a função que lhe dera origem. Tende fé. Ainda que o céu pareça estar em trevas, o horizonte fechado, e tudo pareça acabado, porque lá no alto está sempre em expectativa uma força que vos fará ressurgir. O aparente abandono e a sua sensação fazem parte da prova, porque só assim podereis aprender a voar com as vossas próprias asas. Mesmo quando dormis e ignorais, o destino vigia e sabe. É uma força sempre ativa que contém as mais ilimitadas possibilidades e existe para preparar o vosso amanhã. 10. E o chefe olha. O seu povo é o seu corpo. Sua é aquela alma. Seus, aqueles sofrimentos, aquelas esperanças, aquelas vitórias. Chefe e povo, unidade indissolúvel. O mundo permanece em marcha e a realidade biológica impõe evolução ou morte. A política de Deus, sua voz. Caros amigos internautas, exatamente como vimos em nosso vídeo anterior, em que Ramatiz trata da política de Deus, sua voz também coloca o Evangelho do Cristo como a solução para todos os problemas políticos e sociais deste mundo. E exatamente como Ramatiz, ele leciona que a missão fundamental do Estado é promover a educação do povo, principalmente a educação moral e espiritual, preparando as pessoas para uma vida equilibrada no presente e uma entrada feliz no mundo dos espíritos quando de sua desencarnação.
Diz também que o Estado não pode ser agnóstico, ou seja, indiferente à existência de Deus. Embora não deva pregar nenhum credo religioso, nem propender para nenhuma religião, nesse estado são necessários Deus e o conhecimento da sua ordem divina. Ramatiz ensina a mesma coisa. E como pode ser visto na publicação da LBV, intitulada Diretrizes e Bases para o Ensino, o nosso grande Rui Barbosa reforça a tese com estas palavras, abre aspas, o Estado não deve ensinar a religião, pelo mesmo motivo porque não deve ensinar a irreligião. São razões de moral, razões de governo, razões de direito, razões de competência natural, as que se opõem a que ele abra a escola profissional de incredulidade ou assuma a cadeira de propaganda religiosa. Fecha as aspas. Diz sua voz que um dos grandes erros do século XX foi o de colocar em evidência o lado involuído da sociedade humana, opondo capital e trabalho, e, em decorrência disso, acirrando a luta de classes. O Estado não só não deve ser expressão dessa luta, mas, à semelhança do que preconiza Ramatiz também, deve dominar todas as atividades econômicas e ser o organismo ético que absorva todas essas atividades, dando-lhes um fundo moral e social a fim de elevá-las à função. Por fim, assim como em Ramatiz, os dirigentes de Marte não surgem pelo cálculo das urnas, os dirigentes da futura política de Deus na Terra surgirão também de uma absoluta necessidade biológica. Serão guindados ao poder pelas leis ocultas que regem a vida e ali permanecerão pelo direito que lhes confere seu destino, sua raça, sua capacidade valorizada pelo sangue, na luta que não tolera os incompetentes. O líder é um supersensitivo que alcança a verdade imediatamente por intuição. Nada tem a aprender, pois recorda e revela. E o chefe olha o povo. Seu é aquele corpo, sua é aquela alma. O mundo permanece em marcha e a realidade biológica impõe evolução ou morte. Se o nobre amigo internauta quer conhecer com mais profundidade o pensamento de sua voz sobre a política de Deus, sugerimos-lhe a leitura de sua obra fundamental, intitulada A Grande Síntese. Ousai na direção do alto e nunca ousareis demasiadamente. Quantas vezes ao pé desta montanha, templo de deuses, forja de avatares, tangido pela fé que me acompanha, sonhei galgar seus cimos estelares. Mas, ao transpor silentes patamares, arrebatou-me esta visão estranha, mais fulgurante que os raios solares, havia um sol brilhando em sua entranha. Oh Deus, como é infinito panorama, que dessas grimpas teu poder proclama. Só tu, Senhor, e eu nesses espaços. E é tanta luz que aqui minha alma banha, que nunca mais descerei a montanha. Feliz hei de viver entre teus braços. É isso.
Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir a nossos vídeos. Não se esqueça de deixar seu like, inscreva-se e acione o sininho para receber em primeira mão os próximos poemas. Um grande abraço e muita paz.